Fluminense recebeu quase 200 milhões só em premiação em 2023 e está perto de receber mais 20 na negociação de um jogador. A gente vai falar bastante sobre isso nesse vídeo aqui. Também vamos comentar da situação do André. Tem mais um clube europeu analisando, monitorando a situação do nosso volante. Fernando Diniz, muito em alta, né, com o título da Libertadores, com a participação no Mundial de Clubes, sendo reconhecido mundialmente. É um jogador que não deixa saudades, está de saída do Fluminense, já tem novo clube para 2024. Então, ó, muita informação nesse vídeo para você, tricolor, ficar muito bem informado nessa véspera de Natal, né? Feliz Natal a você que está assistindo esse vídeo. Estou aqui no Egito gravando esse vídeo, por aqui já é quase dia 25, são 11 horas da noite mais ou menos, e a gente vai falar bastante de Fluminense nesse vídeo aqui. Desde já te convido a assistir até o final, peço para você deixar o like, deixar o joinha, que ajuda demais o nosso canal a seguir alcançando mais tricolores ao redor do mundo. Beleza? Vamos começar com as informações. Eu quero começar falando desse jogador que está de saída do Fluminense, não vai deixar muita saudade e já tem clube definido, tá? A informação é da Gabriela Arantes, que é setorista do Santos lá no UOL. Fala sobre o lateral esquerdo Jorge. Pois é, gente, o Jorge ainda é atleta no Fluminense, né? Passou por aqui em 2023, mas fez apenas 4 jogos com a camisa tricolor, né? Ele chegou com alguma expectativa, claro, a gente sabia do histórico de lesões, sabia da fase não muito boa que o jogador vivia, mas se agarrava muito no que ele fez no Flamengo antes de ser vendido para a Europa, no que ele fez no Santos em 2019, para ver uma volta por cima desse atleta, numa posição que até então era muito carente, né? Quando o Jorge chega aqui, o Marcelo não tinha chegado e a gente esperava muito, né, do Jorge para tentar resolver um pouquinho esse problema da lateral. Acabou que, infelizmente, ele jogou apenas 4 jogos, sem grande destaque, tinha ali alguns problemas evidentes físicos, e quando parecia que ele queria engrenar, né, a informação que eu tive é que foi uma semana de treino muito boa para ele, e ele tem uma lesão muito grave no joelho, ficou de fora praticamente a temporada toda e não atuou mais com a camisa do Fluminense. Agora o Jorge está indo para o Santos em 2024, né? Ele que já atuou no Santos em 2019, foi muito bem, né? Chegou até a seleção brasileira, inclusive, agora volta lá para o Peixe em 2024 para ajudá-los a subir da Série B para a Série A. Boa sorte para o Jorge na sua empreitada lá no Santos em 2024. Quero falar agora nesse jogador que está com futuro ainda indefinido para 2024, né? É o caso do André. A gente sabe, fala bastante aqui, né? Trata já como certo que o André não joga no Fluminense em 2024. É verdade que teve aquela informação do GE de que existia a possibilidade dele ficar pelo menos mais 6 meses no Flu, caso não venha uma proposta vantajosa para o tricolor, para o jogador, etc. e tal. A gente sabe também que o André estava na mira firme do Fulham e do Liverpool, mas a situação deu uma esfriada e até agora não chegou nenhuma proposta oficial pelo jogador. A informação do jornalista Fernando Polo é de que o André tá no radar, tá na mira do Barcelona, tá? O Barcelona lá da Espanha precisa de um volante, está no mercado querendo contratar um jogador para essa posição, e o André é um dos jogadores monitorados, um dos jogadores no radar. No entanto, o Barcelona, nesse momento, tem outras prioridades, tá? O André não é o jogador que eles estão almejando para a posição, mas é uma das opções ali, e aí tem o trunfo, né, do Deco, ídolo do Fluminense, hoje diretor esportivo do Barcelona, tem essa relação próxima, conhece bem o André, conhece bem o Fluminense, poderia ajudar o André a ir jogar lá, né? Vale lembrar que há pouco tempo, em entrevista coletiva, perguntaram para o André se ele preferia jogar no Real Madrid ou no Barcelona. Ele falou que eram 2 clubes gigantes, mas que achava que ele escolheria o Barcelona. Então ele tem uma tendência ali, uma leve preferência pelo Barça. Vamos aguardar isso nos próximos capítulos, né? O Barcelona não vem em boa fase financeira, então já não me agrada muito o André ir para lá não, porque não sei se o Fluminense vai receber e vai receber bem, né? Preferia que ele fosse para algum outro clube que fosse mais garantido do Fluminense receber. Mas, enfim, isso aí é mais na mão do jogador mesmo, né? A gente tem que aguardar esse ano nos próximos capítulos. Repito o que eu já falei em algumas lives. Acho muito improvável a gente ver o André ainda atuando no Fluminense em 2024, tá? Por mais que tenha saído essa informação de que ele poderia ficar por mais 6 meses, eu particularmente acho, mas é uma opinião, tá? Muito improvável disso acontecer. Imagino que em janeiro agora, tá chegando já janeiro, né? A janela abrindo, o André vai receber alguma proposta do exterior e vai para lá. Beleza? Vamos prosseguir aqui falando um pouquinho de Fernando Diniz, né? Treinador do Fluminense, está em alta, né?
Fernando Diniz campeão da Libertadores com o Fluminense pela primeira vez. Em 2023, né, ganha os seus primeiros títulos de expressão da carreira. Ele fala que ganha um título todo dia, quando o jogador reconhece ele, valoriza o trabalho, etc e tal. Mas na maneira pragmática, né, troféu levantado, os de expressão ele conseguiu em 2023. Né? Antes ele tinha a Copa Paulista, por exemplo, pelo Votorati, mas esse ano ele ganhou, né, uma Taça Guanabara, depois um Carioca e, por fim, a Libertadores da América, que era o nosso grande sonho, a nossa obsessão. E com isso, cara, ele foi indicado pela IFFHS a lista de melhores treinadores do mundo em 2023, tá? Essa votação vai rolar ainda, o resultado vai ser divulgado no início de 2024, mas ele tá aqui na lista, tá? Eu vou trazer para vocês aqui a lista completa de treinadores indicados, né? É o Guardiola do Manchester City, campeão do mundo, enfim, um dos técnicos mais dominantes do futebol mundial nos últimos anos. David Moyes, o escocês, que é técnico do West Ham, da Inglaterra. O Arteta, espanhol, que é técnico do Arsenal, da Inglaterra. Simone Inzaghi, técnico da Inter de Milão. Stefano Pioli, técnico do Milan. Spalletti, que é o técnico do Napoli, da Itália. Carlo Ancelotti, né, técnico do Real Madrid, que tem toda essa questão, né, se veio para a seleção brasileira ou não, também está aqui indicado. Xavi, técnico do Barcelona. Fernando Diniz, técnico do Fluminense. Jorge Almiron, técnico do Boca Juniors. Luiz Zubeldia, técnico da LDU, campeão da Sul-Americana. Luiz Castro, técnico do Al Nassr, né, treinou o Botafogo do Rio de Janeiro nessa temporada também, foi muito bem ali no primeiro turno do Brasileirão. O Steve Cherundolo, né, dos Estados Unidos, que é treinador do Los Angeles FC, lá dos Estados Unidos. O Marcel Kohler, técnico do Al Ahly, aqui do Egito, né, que a gente enfrentou na semifinal. E o Albert Riera, que é o técnico do Auckland City, que também disputou o Mundial de Clubes. Então, Fernando Diniz nessa lista aqui, né, indicado. Vamos aguardar para saber qual vai ser o resultado dessa votação. Eu acho que ele merece, tá? Eu já critiquei muito o Fernando Diniz, eu tenho muitas restrições, mas o cara me deu uma Libertadores, me deu a glória eterna. Ele merece. Eu tô fechado com o Fernando Diniz para ganhar esse prêmio de melhor treinador do mundo em 2023. Beleza? Antes de a gente prosseguir, que tem mais duas informações nesse vídeo aqui para a gente abordar, eu quero aproveitar rapidinho para fazer uma pausa aqui para dar uma moral para a galera que está sempre ligada aqui na Central, sempre dando moral para a gente. Todo vídeo a gente convida você que está assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde nos assiste, porque a gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. A galera chega junto, deixa o comentário e a gente sempre que pode vem aqui e manda um abraço para a turma. Então nesse vídeo aqui eu quero mandar um abraço para o Lauderan Cerqueira do Distrito Federal, para o Assis de Manaus, Amazonas, para o Jorge Filho de Búzios, no Rio de Janeiro, para o Jorge Luiz, lá do Rio de Janeiro, para o Nelson de Ceabra, na Bahia, para o Agnaldo Viana de Tororó, também na Bahia, para o Marcos Afonso, lá do Rio de Janeiro, para o Moser de Brasília, no Distrito Federal, para o José Ribeiro de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, e para o Cícero Lopes de São João de Meriti, também no estado do Rio de Janeiro. Um abraço para vocês e um abraço também para todo mundo que está assistindo. Se quiser que a gente cite você nominalmente em algum vídeo aqui para mandar um salve, mandar um abraço, deixa um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde nos assiste. Combinado? Então vamos falar um pouquinho de dinheiro em caixa, né? Dinheiro em caixa é sempre bom. O Fluminense a gente sabe que tem uma situação financeira um pouquinho delicada e é importante qualquer tipo de arrecadação, tá? Fluminense em 2023 conseguiu muito dinheiro com premiação, né? Aquilo que a gente sempre falava, né? De que o que dá dinheiro, o que dá internacionalização da marca é time bom e ser campeão, isso ficou provado em 2023. O GE fez um levantamento e o Fluminense recebeu quase 200 milhões só de premiação nessa temporada, tá? O Campeonato Carioca foi, né, o primeiro torneio que o Fluminense disputou, a gente foi campeão, mas não teve premiação, né? A gente sabe da situação, enfim, que o Cariocão vive, não tem premiação. O torneio, o prêmio foi ganhar do Flamengo e ser feliz. Basicamente foi isso, golear o Flamengo na final, mas dinheiro não teve. Na Copa do Brasil, o Fluminense foi eliminado para o próprio Flamengo nas oitavas de final e recebeu 5,4 milhões de reais. No Campeonato Brasileiro, a gente terminou em sétimo e ganhou 33,4 milhões de reais. Na Libertadores, fomos campeões e a premiação financeira foi muito, muito boa, né? O Fluminense ganhou 136 milhões de reais. E no Mundial de Clubes, que a gente veio aqui para do lado de cada mundo para disputar lá na Arábia Saudita, o Fluminense foi vice-campeão e com isso faturou 20 milhões de reais,
totalizando, portanto, 194 milhões e 800 mil reais somente em premiação na temporada 2023. Essencial, né, para o Fluminense, que é um time que precisa dessa questão financeira, né? A gente não vive, por mais que a gente tenha sido campeão, a gente não vive um momento fantástico financeiramente, a gente precisa ainda diminuir a dívida de curto prazo, principalmente, então essa arrecadação alta nos possibilita a reinvestir, claro, e melhorar a nossa equipe, mas também desafogar um pouquinho financeiramente o clube. Então isso aí é muito, muito bom pro Flu. E falando, né, em dinheiro, né, em grana pingando, a gente sabe que esse jogador não ia ficar no Fluminense para 2024, né? Está emprestado ao São Paulo até o fim de 2023, tinha uma opção de compra e, ao que tudo indicava, ia ficar no tricolor paulista para a próxima temporada. Só que as coisas mudaram, pois é, tem reviravolta no caso Caio Paulista, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? O GE traz a informação de que o Caio Paulista está muito próximo de ser reforço do Palmeiras. Pois é, gente. Como eu disse, o Caio Paulista foi emprestado ao São Paulo em 2023, jogou muito bem lá como lateral esquerdo, ele tem jogado como lateral esquerdo, na verdade como um ala, né? Diversos momentos o São Paulo jogou com 3 zagueiros e o Caio Paulista como um ala esquerda. Tem uma opção de compra no contrato do Caio Paulista de empréstimo avaliada em 3,5 milhões de euros. Isso dá mais ou menos 18 milhões e 700 mil reais na cotação atual. O São Paulo já tinha sinalizado que iria pagar. O São Paulo vai pagar esse valor e vai adquirir o Caio Paulista. Pelo menos é o que eles queriam. Por quê? A informação que tem é que acabou começando a ter um pouquinho de desentendimento com o Fluminense nessa situação, porque o Fluminense quer receber o valor à vista e o São Paulo quer um parcelamento a perder de vista, né? As informações que tinham que o São Paulo queria parcelar em cerca de 30 vezes o valor aí do Caio Paulista, de 18,7 milhões de reais, e aí apareceu um novo player na jogada, né? O Palmeiras apareceu, fez sondagem ao Fluminense, ao Eduardo Duran, que é o empresário do jogador, e sinalizou, né, que não só toparia pagar à vista, como toparia pagar mais do que os 3,5 milhões de euros. O Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, pediu a contratação do Caio Paulista. Concordo com ele, então acho que na mão do Abel Ferreira o Caio Paulista vai jogar muito pela questão de estilo de jogo, um estilo mais direto, mais físico. Acho que o Caio Paulista vai deitar e rolar na mão do Abel Ferreira. Seria uma boa mesmo esse casamento. Mas o Palmeiras tem mais dinheiro, né? Estaria disposto a chegar junto aí, pagando até mais do que 3,5 milhões de euros para adquirir o Caio Paulista em definitivo. Então, muito perto de assinar, né, e de ser anunciado como reforço do Palmeiras, o Caio Paulista é mais um aí que deve render uma grana boa para o Fluminense, né? O Fluminense tem 50% do passe do jogador que adquiriu lá em 2021 junto à Tombense de Minas Gerais. Então, aguardar nos próximos capítulos, mas a tendência é que o Caio Paulista seja reforço do Palmeiras na temporada 2024 e caia, pingue um dinheiro aí pro Fluminense nessa negociação. Beleza, galera? Essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo aqui para você, nessa véspera de Natal. Deixa um comentário aí, cara, deixa o like, deixa um comentário, vamos trocar uma ideia sobre a situação. Caio Paulista, tá valorizado? Vale isso tudo? Ou era melhor que ele ficasse no Fluminense para 2024? Deixa um comentário aí pra gente trocar aquela ideia, combinado? Eu vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, Feliz Natal, tamo junto!